O ministro Luiz Fux surpreendeu o país e desmontou o teatro montado por Alexandre de Moraes, colocando por terra toda a narrativa de golpe de Estado, usada para perseguir patriotas e criminalizar o pensamento conservador no Brasil. Em um voto técnico, corajoso e firme, Fux desmascarou o absurdo jurídico de tratar militares da reserva e cidadãos desarmados como ameaça à democracia, deixando claro que atos isolados e desorganizados não configuram golpe algum. O ministro ainda fez questão de lembrar. Em 2013, 2014 e 2016, quando a esquerda depredou cidades, atacou prédios públicos e pediu a queda de governos, ninguém foi acusado de crime contra o Estado. E agora, quando o povo veste verde e amarelo, querem chamar de terrorista? Fux também deu um recado duro e elegante a quem tenta criminalizar a livre opinião e o direito de questionar. Discutir o processo eleitoral não é crime, é um ato democrático. E quem pensa o contrário está rasgando a Constituição. Assista ao vídeo até o final e comente sua opinião. Aqui nós vimos diversas passagens de militares de reserva sem nenhuma ascendência sobre generais. Como se nota, não podem sequer, em tese, data vênia, ser consideradas hábeis a depor o governo legitimamente constituído, condutas despidas de um mínimo grau de organização e coordenação sem a capacidade de eficazmente colocar em risco a continuidade do governo legitimamente constituído. A experiência histórica e a análise empírica dos processos de ruptura institucional demonstram que golpes de Estado não resultam de atos isolados ou de manifestações individuais desprovidas de articulação, mas sim da ação de grupos organizados, dotados de recursos materiais e capacidade estratégica, aptos a enfrentar e substituir o poder incumbente. Formas típicas de instauração de regimes autoritários, como golpes militares, insurgências, levantes populares cooptados, imposições estrangeiras, mudanças conduzidas por elites autocráticas ou autogolpes, pressupõem sempre coordenação coletiva e meios concretos de execução. Dessa forma, comportamentos de turbas desordenadas ou iniciativas esparsas, despidas de organização e articulação mínimas, não satisfazem o núcleo do tipo penal. Em reforço a esse entendimento, enumerei diversas manifestações coletivas de cunho político na história recente brasileira, inclusive com faixas pedindo a deposição, à época, do governo legitimamente constituído, que resultaram em episódios lamentáveis de violência e morte, e ainda de depredação do patrimônio público e privado, notadamente os eventos de caos e destruição praticados por organizações estruturadas adotando a estratégia Black Bloc 2013, 2014, 2016. Não houve em nenhum desses casos denúncia aos seus responsáveis pelos crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que veio a ser substituída pela presente. Em suma, senhor presidente, egrégia turma, sempre com a devida vênia, faltando potencial concreto de conquista do poder e de substituição do governo, resta ausente a tipicidade material do crime do artigo 359-M do Código Penal. A interpretação adequada do dispositivo exige que se preserve o princípio da lesividade, de modo a restringir a incidência da norma penal a comportamentos que apresentem perigo real à estabilidade dos poderes constituídos. De outro modo, correr-se-ia o risco de ampliar indevidamente o âmbito de incidência do tipo, criminalizando condutas que, em si mesmas, não possuem qualquer aptidão para produzir uma ruptura institucional. É da acusação, evidentemente, o ônus demonstrado detalhadamente a coordenação, a organização e a capacidade de articulação dos indivíduos responsáveis por condutas violentas dolosamente dirigidas à deposição do governo legitimamente constituído. Não havendo clareza sobre a presença do dolo, Carrara, mestre italiano, ele doutrinava que, em qualquer caso de dúvida, deve supor-se no agente a intenção mais branda e menos malévola. E cito aqui o curso de Direito Criminal dele, Saraiva, 1956, página 268. Entendo relevante, senhor presidente e egrégia turma, mencionar que tanto o artigo 359-L quanto o artigo 359-M do Código Penal, eles prevêem como elementos essenciais do tipo emprego de violência ou grave ameaça.
Isso significa que a própria conduta objeto da sanção criminal deve ser em si violenta ou gravemente ameaçadora, não sendo abrangido por essas disposições legais a mera preparação ou instigação genérica a uma suposta grave ameaça futura ou violência. Essas considerações evidenciam a completa ausência de tipicidade das condutas narradas na denúncia à hora analisada, consistente em questionamentos ao sistema eleitoral e autoridades públicas por diálogos particulares, veiculados por aplicativos de mensagem. Senhor presidente, efetivamente, guardadas as amazônicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro, mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024, mas, ainda assim, a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam as suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, nós podemos chegar amanhã ou depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. E aqui, senhor presidente, eu chamo atenção para esse aspecto. Ademais, nós devemos considerar que o precedente fixado no presente julgamento, ele vai informar a interpretação da legislação penal aplicável às eleições a ocorrerem no nosso país pelas próximas décadas. Certamente, o risco de sanção criminal pela mera discussão privada sobre o processo eleitoral, ou mesmo por pesquisas particulares de cunho técnico, esse risco de sanção afastará muitos cidadãos da sadia participação na arena democrática.